Vocês estão enxergando a tela, gurizada? Sim. Então tá. Bom, nossa aula de hoje, então, vai falar sobre ligações ou forças intermoleculares, tá? Estar, então, no setor B, são as aulas 24 e 25 do nosso caderno do aluno número 2. Ela começa na página 270 e vai até a página 273, tá? Se eu não estou enganado, é o último tópico do setor B, tá? Do nosso livro 2. Estas forças intermoleculares, então, deixa eu só o soro. Vou pegar aqui o laserzinho. Olha aqui, ó. Inter, certo? Eu não sou inter, mas tudo bem. Inter é entre as moléculas, certo? É fora da molécula. É a força de atração que une as moléculas, os íons ou os átomos, certo? Por exemplo, olha aqui, ó. Ela é bem mais fraca quando comparado com as forças intramoleculares. Qual é a diferença? Intramolecular é dentro da molécula. Se vocês olharem aqui, ó, para esse HCl que o senhor está mostrando para vocês, essa ligaçãozinha aqui, ela é uma ligação covalente polar, que ocorre entre o H e o Cl. Ocorre o compartilhamento deste par de elétrons, fazendo então a ligação covalente apolar. Opa, polar, perdão. Ligação covalente polar, certo? Esta ligação covalente polar, que pode ser chamada também de ligação intramolecular, dentro da molécula. Então, te liga, as ligações intramoleculares são ligação iônica e covalente, certo? E as intermoleculares, entre as moléculas, são essas aqui do ladinho, ó, gurizada, que vão unir, então, uma molécula de HCl junto com a outra. São essas forças que interagem para aglutinar as moléculas, para a gente conseguir, então, enxergar as substâncias. Tranquilo esse negócio? Conseguiram entender isso? Sim ou não? Sim. Sim. Oi? Então tá. Aqui, ó, apareceu, olha, iônico e covalente. Feito, vou adiante. Essas forças, então, elas vão atuar principalmente em dois estados físicos, no estado sólido e no estado líquido. Por que é mais difícil delas atuarem no estado gasoso? Como o estado gasoso tem uma agitação mais elevada, as moléculas ficam mais distanciadas, certo? E essa interação entre elas acaba sendo bem menor. Alguém está querendo entrar na nossa aula. Deixa eu só o senhor mudar a tela. Aqui. Guilherme Feldman. Pronto. Voltou? Voltou, né? Então, Sim. essas forças vão atuar nesse estado sólido. Aqui, o senhor traz para vocês. Que bicho é esse aqui? Sabe que bicho é esse? Salamandra? Lagarto? Sei lá. Uma lagartixa, né? Um lagartinho. Olha aqui, ó. Essas forças, então, são denominadas forças de Van der Waals. Desculpe. Em homenagem a esse senhor aqui bonitão, certo? Que é um físico holandês, que estudou e previu a existência dessas forças. Olha aqui. Já se perguntaram por que a lagartixazinha ali consegue caminhar pela parede, no teto, e não cai? Já pensaram nisso? Com certeza. Se ela... E aí, por que ela não cai? Ela tem garra? Ela tem cola, que nem o Homem-Aranha? Ela é o Homem-Aranha? Por que o Homem-Aranha não cai? Porque ele é o E Homem-Aranha. aí, vocês sabem? Porque ele é o Homem-Aranha. Na realidade,
O Homem-Aranha e a lagartixa aqui, eles têm um negócio que é chamado aderência molecular, tá? Os pelos da mão ali, da lagartixazinha, os pelos microscópicos, né, também são chamados de setae, dessa lagartixa, eles provocam, então, um deslocamento dos elétrons da mão, ela desloca os elétrons da mãozinha dela, certo? E da superfície da parede, certo? E aí vai criar, então, uma atração intermolecular entre a patinha e a parede. Eles têm, então, uma atração de natureza elétrica, eletrostática, certo? Entre as moléculas da patinha e as moléculas. Por isso que ela consegue caminhar na parede, andar no teto e não cai, certo? Vocês já mataram um bichinho desse? Não matem, eles comem insetos e baratinhas. Deixem eles vivinhos na sua casa, certo? Então, até na natureza aparece para nós muito dessas forças intermoleculares, tá? Posso ir adiante? Entenderam como é que funciona a lagartixa? Sim. Acharam interessante, não? Sim. Pode ser sincero. Sim, achei. Tá bom, obrigado. Obrigado. Ó, a primeira força intermolecular que o senhor quer conversar com vocês chama-se dipolo instantâneo, dipolo induzido, ou o nome que vai aparecer na tua prova, forças de dispersão de London. Ou pode aparecer só, se tu procurar numa literatura mais nova, aparece aqui, ó, só dispersão, força de dispersão. Quando é que eu sei que é dipolo instantâneo, dipolo induzido ou dispersão de London? Quando eu tenho moléculas apolares. A interação que acontece entre as moléculas apolares é do tipo dispersão de London, certo? Por exemplo, aqui, ó, um Cl2 aqui, ó, vai se unir aos outros Cl2 por dispersão de London, dipolo instantâneo, dipolo induzido, certo? Conforme essas moléculas vão se aproximando, ocorre, então, de novo, uma mudança de natureza elétrica entre essas moléculas. Um lado fica mais positivo, outro lado fica mais negativo. Eles acabam, então, ficando próximos um dos outros. Mas essa interação, por ser de característica para moléculas apolares, ela é extremamente fraca, gurizada. As moléculas apolares ficam unidas muito fracamente. Por isso que, se nós formos ver o gás cloro hoje em dia, o cloro é encontrado normalmente na forma gasosa. É tão pequena essa interação entre as moléculas dos gases que acaba muitas vezes passando despercebida. Por exemplo, o H2 também tem o ar, o hidrogênio que a gente tem aqui, os componentes do nosso ar que a gente respira, o oxigênio, o nitrogênio, todos esses caras fazem interação do tipo dispersão de London. Certo? Uma outra coisa interessante, essas dispersões de London, elas aumentam à medida que as massas moleculares das nossas moléculas vão aumentando. Certo? Então, moléculas apolares muito grandes acabam, então, tendo mudanças, elas já vão sair do estado gasoso, vão começar a ir para o estado líquido, e se ela for muito grande, como, sei lá, uma molécula de gordura, ela acaba sendo sólida. Então, aí eu tenho uma interação de London entre essas moléculas, tá? Essas forças de London vão existir, então, em todas as moléculas, certo? Mas é o único tipo de interação entre as moléculas apolares, tá? Eu posso ter London até em moléculas polares, mas nas apolares é só London. Feito? Dúvidas?
Fui. Importantíssimo este slide. Esta tela é muito importante. Prestem bem atenção. Essas dispersões de London dependem também da forma da minha molécula. Aí eu só quero chamar a atenção de vocês aqui. Vocês enxergam que este N-pentano é algo mais achatadinho, mais linear? Sim. Me ajudem aqui. Enxergam? Sim. Sim. E que o neopentano, ele é mais uma bolinha? Sim. Beleza. Isso que o senhor quer que vocês enxerguem. Então, olha só. Essa forma linear ou mais esférica é devido à interação entre os meus átomos, certo? Mas quando eu vou ver a interação das moléculas com outras moléculas, a interação de London nas moléculas esféricas, como o neopentano, é menor do que nas moléculas de formato linear. A interação que eu tenho entre as moléculas, ela é menor. Pena que eu... mas posso fazer com a minha mão. Olha aqui, ó. Pensa que a minha mão são duas esferinhas. Faz na tua mão aí, ó. Quando tu encosta, eu tenho uma superfície de contato. Agora, se eu abro a minha mão, com a mesma massa, eu tenho uma superfície de contato maior. Então, a interação com a palma da mão aberta, ela é maior do que quando eu faço uma bolinha e encosto. Dúvidas aqui? Não, acho que não. Não? Então te liga. Moléculas esféricas têm menor interação do que moléculas lineares. E isso se reflete diretamente numa propriedade física que é extremamente importante para a química, que é a temperatura de ebulição. Olha aqui, ó. Se vocês olharem, quem tem maior interação tem maior temperatura de ebulição. O N-pentano tem 309,4 Kelvin de ebulição. E o neopentano tem 282,7. Isso aqui comprova que a interação do neopentano é maior do que do... Perdão, do N-pentano é maior do que do neopentano. Foi? Aham. Indo adiante. Essas moléculas que são unidas, então, por London, na fase sólida, eles são chamados de cristais moleculares. Já viram gelo seco? Já pegaram alguma vez gelo seco na mão? Não. Não. Iodinho, já viram um cristalzinho de iodo? Também não, né? Se nós estivéssemos na escola, a gente conseguiria fazer a sublimação desses caras. O que acontece com esses caras? Tá vendo a fumacinha aqui? Do gelo seco? Sim. Só que tem um grande detalhe. Isso não é fumaça. Isto aqui é o CO2 saindo da fase sólida, passando diretamente para a fase de gás. Este fenômeno da passagem do estado sólido para o estado gasoso chama-se sublimação. Esses cristais moleculares que são ligados por London, eles sofrem sublimação facilmente, certo? Por quê? A interação entre essas moléculas apolares, mesmo na fase sólida, ela é extremamente baixa. Eu preciso de uma temperatura muito pequenininha para sublimar estes caras. Foi aí? Sim. Importante lembrar que esses caras sofrem sublimação, tá? Forças de dipolo permanente ou dipolo-dipolo. Aí já muda a característica das minhas moléculas. Ela ocorre, então, entre moléculas do tipo polar para moléculas polares e também é basicamente de natureza elétrica, né? Quando eu começo a aproximar as minhas moléculas, tem lá as diferenças de eletronegatividade, criam-se os polos,
As moléculas já têm esses polos positivos e negativos, né? O que consegue, então, atrair essas criaturas. Se eu olho aqui no HCl, ó, a aproximação é do polo negativo com o polo positivo. Polo negativo com o polo positivo. Essas forças de London, de polo, são mais fortes do que as forças de London. Se eu comparar a interação entre dipolo e London, o dipolo é bem mais forte do que o London. Certo? Olha, botei também, ó. As forças de dipolo permanente são bem mais intensas do que do dipolo induzido. Foi? Vamos adiante. No HCl, por existir, então, essa diferença de eletronegatividade, os polos lá, ó, já estão criados, certo? Então, essa extremidade positiva de uma molécula atrai a extremidade negativa, como o senhor falou para vocês anteriormente. Então, o negativo atrai o positivo atrai o negativo, tá? E vai se criando esses dois polos. Aí vem a cereja do bolo, o que mais aparece em provas de vestibular e do Enem, o que provavelmente vai vir na próxima prova ângulo, é as ligações de hidrogênio. Essas ligações de hidrogênio antigamente eram chamadas de pontes de hidrogênio. E hoje, há algum tempo atrás, eu estava tendo uma aula no mestrado e a professora chamou de ligação hidrogênio. Eu acredito que essa mudança do D, aí, se tirar o D, não vai mudar nada. É a ligação de hidrogênio. O hidrogênio é responsável por uma interação, tá? Ela também é responsável, ela também é de natureza elétrica, ocorre também para moléculas polares do tipo de dipolo permanente, só que ela tem uma intensidade gigantesca, muito grande, certo? E isso se reflete diretamente lá nas minhas propriedades físicas de fusão e ebulição. Então, te liga. A água é o principal exemplo para a gente poder exemplificar as ligações de hidrogênio. É muito importante que tu te ligue que o hidrogênio, olha aqui, ó, o hidrogênio que tem caráter positivo, interagem com um par de elétrons do oxigênio. Certo? Então, este par de elétrons aqui, ó, do oxigênio, interage com esse hidrogênio. Este outro par de elétrons do oxigênio interage com outro hidrogênio. Certo? De boas? Essa interação é tão forte que os caras chamavam de ponte. Mas, na realidade, não é uma ponte, tá? É uma ligação. Quando é que ocorre essa ligação de hidrogênio? Quando o hidrogênio, então, ligado a um átomo muito eletronegativo, como o flúor, oxigênio ou nitrogênio, certo? Atrai o par de elétrons não compartilhado de uma outra molécula, do flúor, do oxigênio ou do nitrogênio. Então, te liga aqui que o senhor vai mudar aqui, ó. Vou botar a canetinha. É o H interagindo com flúor, oxigênio e nitrogênio. Temos um mantra para entoarmos agora às 8h28. Agafon, 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 agafon. Vocês querem que eu continue repetindo o mantra ou não? Acho que já deu para entender. Agafon. Então te liga. Este mantra Agafon
vai salvar a tua pele. Vai salvar a tua pele. O hidrogênio ele, interagindo com flúor, oxigênio ou nitrogênio vai ser ligação de hidrogênio. Não esqueça do mantra que deve ser entoado 2.341 vezes. Agafon, agafon, agafon. Vou continuar. Não vocês vão me amar para sempre. Olha aqui, ó. Essa força, ela é muito forte, certo? Vai originar, então, esses dipolos muito acentuados. O que vai ser necessário, então, vai mudar as características lá da temperatura de fusão e de ebulição das moléculas. O que eu preciso de temperatura, de energia, para romper as minhas moléculas. Se vocês olharem a água, o ponto de ebulição dela é 100 graus Celsius. Todo mundo sabe, né? Todo mundo lembra disso? Sim. Sim. Então tá. Agora eu só vou te perguntar. E do H2S? É menos 60. Por quê? Porque ela não é uma ligação de hidrogênio. Porque ela não é uma ligação de hidrogênio, Thiago. É de que tipo aqui? Que tipo que é aqui? Dipolo? Dipolo. Também é molécula polar, mas não é Hfon. É hidrogênio interagindo com enxofre. O que o senhor quer chamar a atenção de vocês? Foi o Thiago ou foi o Dalforno que falou comigo? Fui eu, professor Que Thiago. respondeu. Ah, tá. Thiago. Olha aqui. Olha aqui, ó. H2 e H2. O e S. Vocês têm alguma tabela periódica aí, perto de vocês? Não. Eu tenho a do Não? Google. Pode ser. Abra do Google. Eu quero que vocês olhem no grupo 16 quem é que está embaixo do oxigênio na tabela periódica. Eu vou mandar uma foto no grupo lá para vocês. Enxofre. O enxofre. O que isso significa? Que o H2S é polar como a água. Tem geometria angular como a água. Tem a mesma quantidade de elétrons de ligação como a água. A única diferença é a interação entre as moléculas. Que na água é ponte de ligação de hidrogênio e no H2S é dipolo-dipolo. E isso, olha, a diferença é de 120 graus, não 140 graus. A diferença da ebulição. Vocês notaram quão forte é a interação de hidrogênio comparando com as outras duas? É isso que eu só quero que vocês enxerguem. Sim? Enxerga essa diferença de força na interação? Sim. E se vocês fossem baixando lá, ó, essa aqui aparece. Depois os outros caras que são muito iguais à água, o H2SE, o H2PE, vai ter até uma questão, já vai também dar uma aumentadinha nessa temperatura de ebulição, tá? Mas é uma diferencinha que é bem grande para a água. E é graças ao Hfon que nós temos vida no nosso planeta. Se a água fizesse de polo, a temperatura de ebulição dela seria em torno disso aqui, menos 60, menos 50. Qual é o princípio básico para ter vida no nosso planeta? Vocês sabem? A prof de biologia ou de geografia já falou para vocês? Seria água. Ah, de que estado? Estado líquido? Líquido. Precisa ter água líquida para ter vida. Senão não tem. A 30 graus, 40 graus, como a gente vive, no máximo de temperatura, 50 que chegue no verão, 0 que chegue no inverno, a água ainda normalmente está líquida.
Então, essa é uma grande diferença para se ter vida. Se não tivesse o agafon, não teríamos vida. Certo, queridos? Então, temos um mantra para agradecer a nossa vida. Agafon, agafon, agafon. Certo? Dúvidas aqui, meu povo? Não. Não. Tranquilo aqui? Então, vamos lá. As ligações de hidrogênio também explicam alguns fenômenos interessantes. O porquê que o gelo flutua. Olha aqui o senhor traz a fotinho de um iceberg. Olha o tamanho do iceberg. Né? Essa massa ela é bem considerável, por isso que a grande parte do iceberg está embaixo da água, mas por que essa partezinha sai para fora? Sabe me dizer? Eu sei, olha aqui. No estado líquido, as ligações da água lá, elas são desorganizadas. Eu tenho ligações de hidrogênio, interações de hidrogênio para todos os lados. Tá? Elas têm uma disposição desorganizada mais ou menos dessa maneira. Certo? Quando a água vai para o estado gelo, eu tenho uma reorganização das ligações de hidrogênio, que forma, então, uma estrutura hexagonal de várias colmeias, muito organizada, certo? O que faz com que ocorra, então, um aumento do espaço dessas ligações. O que faz com que a relação massa-volume ocupado se reduza no estado gelo. Se eu calcular a densidade de massa por volume, vai ser menor do que da água líquida. Então, a densidade do gelo sendo menor, ele acaba flutuando na água líquida. Feito? Entenderam isso não? Fala comigo. Sim. Então tá. Isso se reflete diretamente na tua casa. Alguém já explodiu garrafa dentro do congelador ou do freezer? Sim. É. Por quê? Quando a garrafa está muito cheia, ou a latinha está muito cheia, a latinha não explode, ela só deforma, né? Quando está muito cheio, quando muda para o estado, a água muda para o estado sólido, ela reorganiza as suas moléculas, reorganiza as ligações de hidrogênio, expande o seu volume e plec, quebra a garrafa. A água, gurizada, é o único dos seus irmãos H2S, H2SE, H2TE, H2PO, que faria este tipo de coisa. A água, ela tem mais de 44 anomalias, e essa é uma delas. Certo? Se reorganizar e no estado sólido ser maior do que no estado líquido. Tá bom? Vamos adiante? Dúvidas aqui? Não, né? Não. Ó, aonde se reflete essas interações, estas forças moleculares na substância? Principalmente na fusão e na ebulição. Quanto mais forte for a minha força intermolecular, mais unidas vão estar minhas moléculas e mais difícil de separar. Então, London é fraquinho, dipolo é um pouco mais forte, mas já é bem mais forte, e ligações de hidrogênio é muito forte, certo? Portanto, quanto maior for a interação, mais difícil separar minhas moléculas, maior a temperatura de fusão e ebulição. Olha aqui, ó. Para moléculas de massa molecular muito próximas, eu tenho o ponto de fusão e ebulição crescendo de moléculas polares para moléculas polares e moléculas polares de ligação de hidrogênio. Olha aqui, ó. F2.
menos 188. HCl, menos 83. E água, 100 graus Celsius. Dipolo induzido ou London, dipolo ou dipolo permanente, e ligações de hidrogênio. Se reflete aí diretamente nesse negócio, tá? Moléculas com o mesmo tipo de força intermolecular. Aqui o senhor colocou moléculas que fazem London, tá? No exemplo. Olha aqui, ó. O flúor, F2 tem massa 38, o cloro 71, o Br-bromo 160 e o iodo 254. Essas são as massas moleculares desse negócio, tá? Uma perguntinha, alguém lembra qual é a unidade da massa molecular? Mol? Não, é da massa molar é mol. Seria A U? molecular é unidade. Isso aí, unidade de massa atômica. Perfeito. Olha aqui, ó. Conforme eu vou aumentando a minha massa, a temperatura de ebulição vai aumentando também, certo? Eu saio lá de menos 188 para o flúor e vou para 184 para o iodo. E todas essas criaturas aqui, ó, fazem London. Feito? Vamos adiante. Moléculas que têm a mesma força e a mesma massa molecular. O que eu faço daí? Isso aqui, gurizada, são moléculas que vocês vão estudar, se eu não estou enganado, no terceiro ano, certo? São moléculas orgânicas, mas que pode aparecer para nós. Tem uma questãozinha aí no livro de vocês, certo? Que fala sobre compostos orgânicos. Então, só tenho que trazer para vocês darem uma olhadinha. E aqui é exatamente aquilo que o senhor te disse nas moléculas lineares e nas moléculas esféricas. Certo? As moléculas lineares têm maior superfície de contato, portanto, têm maior temperatura de ebulição. As moléculas esféricas têm menor superfície de contato e, portanto, têm menor temperatura de ebulição. Se eu comparar, olha esse cara aqui, não parece uma esferinha? E esse aqui é bem linear, tá vendo? Ó, bem linearzinho. Enxergam esses dois desenhos que o senhor está fazendo? Sim. Então, quando eu comparo, eu já sei que esse aqui, o 2,2 dimetilpropano, vai ter menor temperatura de ebulição do que o pentano. Certo? Por quê? Pela definição aqui, ele tem mais ramificações, mais braços saindo de uma cadeia principal. Certo? Aqui, ó, no pentano eu não tenho nenhuma ramificação, no 2-metilbutano eu tenho uma, e aqui eu tenho esse cara e esse cara como sendo ramificação. Então, eu tenho duas ramificações. Mas o que é importante, que tu não vai saber esse tipo de coisa. Tu tem que te ligar que moléculas lineares têm maior temperatura de ebulição do que moléculas esféricas. Foi? Tranquilo isso? Vamos adiante. Peguem os caderninhos e vamos fazer os nossos exercícios. Estou com o caderno aberto aí, meu povo? Sim. Então vamos lá, vamos para o 1. A acetona é um líquido volátil. Volatilidade é, então, a capacidade que o cara tem de se transformar em vapor. Quanto mais volátil eu sou, menor a minha temperatura de ebulição, certo? É comumente utilizada para remover esmalte de unhas. Na embalagem de acetona, é comum se observar a seguinte recomendação: mantenha o frasco fechado. Por quê?
que acontece? Quem é que Você usa não vai acetona? evaporar? Vai evaporar. Por que evapora? Porque a temperatura de ebulição é baixinha, concorda? Por isso que evapora. Sim? Sim. Sim. Olha Sim. aqui. Se a temperatura de ebulição é baixa, qual é o tipo de interação? London, dipolo, ligação de hidrogênio. London. Certo? Vai sofrer, então, evaporação e vai perder se deixar aberto. Que tipo de ligação foi rompida? As intermoleculares. De que tipo? Tipo de London. Feito? Vamos adiante. Aqui, ó. Faça a associação entre os tipos de forças intermoleculares e as substâncias abaixo. Esse cara, O2, H2. Já sei direto que eles são do tipo apolares. Enxerga que eles são apolares? Sim. Então tá. Esse aqui vocês lembram? O metano, que é apolar também? Ó. Feito? Apolar. Tem mais alguém que tu acha que é apolar aqui? Esse também é apolar. Ó. Apolar. Apolar. A água é polar. O HCl também é polar. O CO também é polar. Ou é apolar esse aqui? Esse aqui o que que é? Polar ou apolar? Olha aqui, ó. Só terminar de desenhar. Faz o compartilhamento. Faz o compartilhamento. Sobrou as par de elétrons. Pum. Faça a coordenada. Mas olha aqui, ó. Sobrou o par de elétrons. Então vamos ver como é que fica. O2 apolar, portanto, dipolo induzido ou London. H2 apolar, dipolo induzido ou London. A água, exemplo clássico para ligações de hidrogênio. HCl, dipolo. CH4, London. CO, dipolo, porque é uma molécula polar. C8H18, também conhecido como gasolina, é dipolo induzido, porque é apolar. CH3, CH2OH, tu enxerga o H-FON aqui, com possibilidade de H-FON gurizada. Nesse OH, enxergam isso? Hidrogênio ligado ao oxigênio. Ligação de hidrogênio. E o NH3. O que é o NH3? É polar. É duas possibilidades. Ou ligação de hidrogênio. O que esse cara faz? Alguém me responda, por favor. Ligação de hidrogênio. Ligação de hidrogênio. Perfeito. Certo? Hidrogênio ligado ao FON. Vamos ao 3. Fala assim, ó, o gelo seco é o CO2 sólido. Pode ser representado por... Aí tem uma fotinha ali da... Tá saindo fumacinha de vocês também, né? Essa minha foto ficou ruim. Sim. Mas olha aqui, ó. Tá vendo que eles puxaram e abriram e nos mostram algo com as moléculas bem próximas do estado sólido? A interação entre essas moléculas
é bem grande, concorda? Porque elas estão bem próximazinhas aqui. Sim? A pergunta é, qual das três figuras é o gelo seco sublimado? Gelo seco sublimado, ele está na fase de gás, não esquece. Só que continua sendo CO2, que deixou de ser sólido e passou a ser gás. Aqui tem CO2, gurizada, no 1. Não tem CO2 aqui. Tem O e C. Aqui eu tenho O2 e C. Onde é que eu tenho a molécula de CO2 ainda formada? No terceiro. Foi? Sim. Entenderam a lógica dessa letra A? Ele não Sim. deixa de ser CO2. Ele só mudou o estado físico. Certo? A B. Que tipo de interação é criada durante a sublimação do gelo seco? Os caras que sofrem sublimação interagem através de dipolo induzido ou London. Tá aqui. É uma molécula polar, portanto, um tipo de interação quebrada do dipolo induzido, também dispersão de London. Dúvidas no 3? Não, vamos ao 4. Nos dá duas moléculas e pergunta para nós: as interações representadas entre a timina e a adenina e entre a citosina e a guanina. Tu pode voltar de novo só pra mim ver um negócio? A resposta. Vale? Calma O aí. que tu quer saber, meu Deus? Pergunta pro professor que eu te ajudo. O que Não tu é quer que eu saber? não consegui ver ali direito. Deu, pode voltar. Posso ir? Sim. Tu entendeu ou só copiou o que tá escrito? Não, eu entendi. Tem certeza? Tenho. Tá. Olha aqui, ó. Onde é que essas criaturas estão interagindo? Aqui, 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 aqui também, aqui também. Que tipo de interação é essa, povo? De hidrogênio? Isso aí. Fechou. Barbadão, né? Podia cair uma dessas na prova? Podia. Vai cair. Podia ser todas assim, daí ia ser bem legal. Vamos adiante. 5. Observe a tabela abaixo, que apresenta a temperatura de ebulição de 3 substâncias. N2 é apolar, aqui é polar e aqui é polar. Feito? De boas? Aham. Então tá. Aham, não foi muito convincente, mas tudo bem. Aqui é o mesmo átomo, não tem diferença de eletronegatividade, por isso é polar. Apolar. Aqui eu tenho hidrogênio e iodo, e hidrogênio e flúor. Não esquece que o flúor é o mais eletronegativo de todos. E o hidrogênio está bem para o lado dos metais, portanto, ele é bem eletropositivo. A diferença de eletronegatividade que vai causar a polaridade dessa molécula é bem grande. Mesmo aqui no HI e no HF é muito grande. Esse é o primeiro ponto. Então, aqui, ó, eu só tenho uma alternativa que é dipolo induzido ou London para o tipo de interação. Aqui, eu tenho duas possibilidades. Aqui faz HFON, né? Ó, que é ligação de hidrogênio. E aqui é dipolo-dipolo. Então, olha aqui. Identifique o tipo de força intermolecular existente em cada substância no estado líquido e justifique a diferença de temperatura de ebulição apresentada. Está aqui. A interação entre essas moléculas vai só aumentando. Por isso, as temperaturas de ebulição vão aumentando.
London, a interação é fraca. Dipolo é um pouco mais efetiva. E ligação de hidrogênio é muito efetiva. Certo? Dúvidas aqui? 6. Na mitologia, Professor, peraí, a palavra... deixa eu escrever, não deu tempo. Só um pouquinho. Então escreve direito aqui, ó. Dipolo. London. London, H-FON, ligação de hidrogênio, né? E aqui dipolo. Então vou falar de novo. Conforme eu vou aumentando a interação, maior a minha temperatura de ebulição. Vou fazer aqui, ó, a interação. De novo. Temperatura de ebulição. É London. É menor do que o dipolo, que é menor do que o H-FON. Foi? Entende aqui essa setinha que o senhor fez? Aham. Vamos lá. 6. Na mitologia, a palavra éter significa ar puro. Observe a estrutura dos dois éteres. Qual deles apresenta maior ponto de fusão? Quem é que tem visualmente para vocês maior molécula? O 1 ou 2? Quem é que é maior? O 1 ou 2? O 1. Então, isso deve ter uma maior massa, concorda? Quanto maior a massa, maior a minha temperatura de ebulição. Esse aqui é o que tem maior temperatura de ebulição, porque tem maior massa. Foi? Sim. 7. O 7 pergunta para nos dar um gráfico. Mostra exatamente o que o senhor estava querendo falar para vocês lá quando eu mostrei a temperatura de ebulição da água e do H2S, certo? Te liga aqui, ó. Nós temos uma brusca diferença, né, entre a água e o H2S. E vê se vocês notam que o gráfico dá uma aumentadinha de leve aqui. Enxergou? Sim. Por que isso acontece? Porque o selênio tem uma massa maior do que o enxofre. E o telúrio aqui tem uma massa maior do que o selênio. Então aqui, ó, a minha massa atômica, nesse caso, né, ela aumenta. E, portanto, esses caras ficam maiores. Por isso que eu tenho essa diferencinha na temperatura de ebulição. Certo? Mas, mesmo assim, esses caras estão muito abaixo da temperatura de ebulição da água. Tranquilo isso? Conseguem fazer essa mesma interpretação que o senhor faz do gráfico? Enxergam o que o senhor falou para vocês? Não? Aceitei. Olha aqui, ó. Como poderia ser justificada a temperatura anormalmente elevada para a água? Por que a água tem a maior temperatura de ebulição? Qual é o tipo de interação que ela faz que é diferente dos outros? Ela faz uma ligação de hidrogênio que ela tem maior interação. Mais forte. Isso aí, perfeito. Essa é a resposta para A. E na B, como poderia ser justificada a temperatura de ebulição crescente para as substâncias? Porque as massas aumentam. Vai aumentando a massa desse cara, aumenta o tamanho, certo? As interações vão ficando um pouquinho mais fortes. Mas mesmo assim, muito abaixo da ligação de hidrogênio. O dipolo-dipolo, ele é muito mais fraco do que a ligação de hidrogênio.
Feito? O senhor gostaria que vocês fizessem também as tarefas do em casa, tarefa mínima e complementar, tá bom? Bons estudos, ótima semana. Eu vou fechar aqui a nossa apresentação. Vou voltar a enxergar vocês, quer dizer, vou voltar a olhar para vocês. Então, quero desejar para vocês uma ótima semana, bons estudos e dizer que qualquer coisa o senhor está à disposição de vocês, certo? Grande beijo, grande abraço. Até terça-feira na nossa videoaula. Beijinho. Tchau, professor. Vou parar. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau.